Ousadias. Em um futuro onde as cidades se estendiam como labirintos metálicos, dominadas por corporações e governos algoritmicamente controlados, a vida humana era medida em créditos e ações. As massas, presas a uma economia opressiva, vagavam como sombras, desprovidas de liberdade. Os topos das megatorres alcançavam os céus nublados, mas abaixo, nas ruas inundadas por luzes artificiais, a luta se armava lentamente. O primeiro princípio, a animalidade humana, se via no instinto de sobrevivência dos moradores. A sociedade, feita para extrair o máximo de cada um, espremia as pessoas até o limite. Trabalhadores desumanizados corriam em ciclos sem fim, alimentando uma economia devoradora. A cidade nutria-se da energia vital de seus habitantes, e os mais pobres eram tratados como meros recursos renováveis. Nos becos sujos, sobreviventes trocavam favores por uma refeição sintética, enquanto corpos famintos buscavam meios de escapar dessa realidade. No subsolo dessas megalópolis, onde a luz do sol não chegava, o segundo princípio, o pensamento, germinava em meio às fendas do concreto. Grupos clandestinos trocavam saberes antigos e subversivos, propagando ideias que há muito tinham sido apagadas pelos poderes dominantes. Ali, a ciência não era uma ferramenta para controle, mas um meio de libertação. Hackers e engenheiros, rejeitados pelo sistema, trabalhavam em máquinas que podiam desmontar as redes de vigilância e os sistemas de controle mental. O saber era passado de forma oral, codificado em línguas antigas, enquanto dispositivos de decodificação circulavam em segredo. Era no terceiro princípio, a revolta, que o fogo da esperança ardia. Pequenos motins explodiam aqui e ali, mas a resistência verdadeira crescia em silêncio, esperando o momento certo. Guiados pelas palavras de um antigo pensador, suas vozes ecoavam como relâmpagos na escuridão. Ousar lutar. Ousar vencer. O grito ressoava nos corações daqueles que ainda acreditavam que o sistema não era inquebrável, que a liberdade não estava morta, mas adormecida. Naquele dia, em uma das praças centrais, uma reunião de insurgentes foi marcada. A chama da revolução finalmente se acendeu. 3 líderes, representantes dos princípios de animalidade, pensamento e revolta, caminhavam entre a multidão, reconhecendo que a luta não era apenas uma batalha contra o controle físico, mas contra a domesticação mental imposta. No momento em que a revolta irrompeu, as torres vibraram. As máquinas criadas em segredo começaram a desativar os sistemas de controle, e o povo, guiado pela fome de liberdade, quebrou as correntes invisíveis que os aprisionavam. A cidade, que antes engolia vidas, tremia diante da fúria e do desejo de redenção. Sob o brilho falso das lâmpadas, o grito. Ousar lutar. Ousar vencer, ecoou, quebrando a ordem estabelecida. Não era mais um ciclo de submissão, já agora, era o despertar de uma nova era, nascida do espírito indomável que nunca aceitaria ser domesticado. Assim, 3 princípios fundamentais, animalidade, pensamento e revolta, tornaram-se o alicerce de uma revolução que transformaria para sempre o destino daquela humanidade esquecida. O caos tomou conta da cidade enquanto as torres digitais, outrora invencíveis, piscavam e tremiam. A infraestrutura construída para manter a ordem, baseada em uma vigilância absoluta e uma economia escravizante, desmoronava diante da revolta que finalmente tomava corpo. As corporações tentavam desesperadamente recuperar o controle, mas suas máquinas, programadas para responder a previsões e algoritmos, falhavam em lidar com a imprevisibilidade humana. A revolta, alimentada pelo desespero e pela esperança, não podia ser contida. Nas profundezas da metrópole, os 3 líderes, conhecidos como a Trindade, se moviam pelas sombras. Cada um representava um dos princípios fundamentais. O líder da animalidade humana era uma força bruta, um ex-operário que personificava a fome, a sobrevivência e a vontade indomável do corpo. Ele caminhava à frente da multidão, guiando os famintos e desesperados, aqueles que por anos tinham sido esquecidos e esmagados sob o peso da máquina econômica. Eles seguiam não por promessas de riqueza,
mas pela simples necessidade de viver livremente, de arrancar a dignidade que lhes fora roubada. Ao lado dele estava ela, a mente por trás da resistência intelectual, a guardiã do pensamento. Era uma cientista renegada, uma vez chefe de pesquisa das megacorporações, que havia abandonado o sistema quando percebeu que seu trabalho estava sendo usado para escravizar as mentes. Ela era a voz da razão e da estratégia, uma mulher de poucas palavras, mas de um intelecto afiado como uma lâmina. Era ela quem decifrava os códigos, desarmava os sistemas de segurança e desbloqueava as correntes invisíveis que prendiam a cidade. O conhecimento, para ela, era mais do que poder, era uma arma de libertação. E então havia um jovem, um revolucionário feroz. Era o espírito da rebeldia pura, aquele que incendiava corações com suas palavras e gestos. Ele não era um estrategista, tampouco um soldado. Era um poeta da revolta, um agitador que compreendia que a verdadeira liberdade só poderia ser conquistada através da destruição da ordem opressiva. Ousar lutar. Ousar vencer, era seu grito de guerra, um eco que se espalhava pelas ruas, inflamando almas. Acreditava que a liberdade não era negociável, que não havia como barganhar com o poder, e que a revolta precisava ser completa, mente, corpo e espírito. À medida que as trincheiras se formavam e a batalha urbana se intensificava, a Trindade liderava diferentes frentes. Nos becos sujos, ele e seus seguidores armavam emboscadas, destruindo postos avançados da segurança automatizada. Ela, infiltrada nas redes centrais, corrompia os algoritmos, virando as máquinas contra seus mestres. E o jovem, em plena praça central, discursava para uma multidão cada vez maior, transformando o medo em coragem, a submissão em força. As megatorres começaram a desabar, uma por uma. Os céus, antes dominados por drones de vigilância, estavam agora livres, como se até o ar ao redor da cidade estivesse se renovando. O barulho ensurdecedor do colapso era misturado com os gritos de vitória e o som de metal quebrando. Era como se a própria cidade estivesse sucumbindo ao grito de liberdade. No clímax da revolta, a Trindade chegou ao coração do sistema, uma torre isolada que controlava toda a infraestrutura da cidade. Entrar ali era a última missão. Ela, com seu intelecto aguçado, hackeou as defesas, desarmando-as uma por uma. Dentro, os três encontraram o que restava da elite, figuras pálidas e fracas, completamente dependentes das máquinas que haviam criado para governar. Era o último bastião da tirania, uma sala cheia de corpos vegetando, plugados em interfaces neurais, controlando tudo com seus pensamentos artificiais. Ele olhou para eles com desprezo. O jovem poeta avançou com uma tocha em mãos, pronto para destruir o que restava daquele sistema. Mas ela hesitou por um momento. Eles também são humanos, disse ela, apenas dominados pela própria criação. Humanos, o jovem cuspiu as palavras. Isso aqui é o que nos separa da liberdade. Precisamos quebrar tudo. Antes que pudessem tomar qualquer ação, um som grave reverberou pelo ar. Os corpos na sala começaram a se desconectar das máquinas, seus olhos piscando pela primeira vez em décadas. A tecnologia que outrora os mantinha no poder agora os libertava, para a ruína. Desconectados, perderam a habilidade de controlar a cidade, tornando-se prisioneiros de suas próprias criações. Chegamos ao fim, disse ela, desligando a última máquina. Do lado de fora, a cidade havia mudado. As pessoas nas ruas, cansadas, famintas, mas cheias de esperança, erguiam suas vozes. O ciclo tinha sido quebrado. O grito de ousar lutar, ousar vencer, havia vencido não só a opressão física, mas também a mental. A cidade, enfim, renasceria das cinzas, guiada pelos três princípios fundamentais: a sobrevivência instintiva, o poder do pensamento, e a chama indomável da revolta. A cidade estava em silêncio, um silêncio pesado que contrastava com o caos que a antecedera. As torres caídas, as máquinas desligadas, e o controle despedaçado pelos atos da Trindade deixavam um vazio estranho no ar. Para eles, esse silêncio não era de paz, mas de espera.
Sabiam que o verdadeiro desafio começava agora, quando não havia mais inimigos aparentes, apenas as ruínas de um sistema que havia corrompido a humanidade. Com os olhos voltados para a multidão que agora o cercava, sentiu o peso da responsabilidade. Sobrevivemos, disse, a voz rouca pela batalha. Mas viver, isso é outra coisa. Ela, sempre prática, já calculava os próximos passos. A ciência que uma vez servirá à opressão agora poderia reconstruir, não com o intuito de controlar, mas de libertar. Temos conhecimento suficiente para reconstruir, mas precisamos ser cuidadosos. O ciclo só será verdadeiramente quebrado se cada um for dono de seu destino. O jovem, ainda com a tocha nas mãos, sorriu, mas era um sorriso cansado. A revolta nunca termina. Mesmo que o poder de hoje tenha caído, novos poderes sempre surgirão. Liberdade é uma luta constante. A multidão à sua volta começou a murmurar. O povo, que por tanto tempo havia sido dominado, agora estava livre para escolher seu futuro. Alguns se aproximaram da Trindade, buscando orientação. Outros, confusos, olhavam para as ruínas, sem saber o que viria a seguir. As vozes começaram a crescer, algumas pedindo justiça, outras ordem, e algumas querendo apenas o retorno à simplicidade. Não podemos ser novos tiranos, disse ele, olhando para os antigos líderes, agora indefesos e frágeis. Devemos permitir que as pessoas façam suas próprias escolhas. Só assim o ciclo não se repetirá. Ela assentiu. A liberdade não pode ser imposta. Só podemos oferecer conhecimento e ferramentas. O resto pertence a eles. O jovem poeta olhou para o horizonte. As torres em ruínas, o céu carregado de cinzas e os corpos ainda quentes de quem havia sacrificado tudo pela liberdade. Ousar lutar. Ousar vencer. Mas, acima de tudo, ousar viver. Sem medo do amanhã, sem medo de cair novamente. Com essas palavras, os 3 líderes se afastaram da multidão, não para liderar, mas para observar de longe. A revolta havia cumprido seu papel. O poder, finalmente, retornará ao povo. Se esse povo construiria um futuro melhor, era algo que ninguém podia prever. Mas, pela primeira vez em muito tempo, a escolha era deles. E, naquele novo mundo, onde as correntes invisíveis haviam sido quebradas, ecoava a promessa que jamais seria esquecida. Ousar lutar. Ousar vencer. Ousar ser livre.